Podemos estar na comunhão do Senhor, juntamente com todos os santos. O Senhor venha abençoar a cada um. Fortalece-nos cada um no Espírito, para que nós possamos prosseguir em Ti. Ó Senhor Jesus, cada dia liberando o nosso Espírito, para que o Senhor possa, a cada dia mais, Senhor, nos edificar. Nós confessamos e que nós dependemos de Ti. Como a Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Ainda que façamos muita coisa, Senhor, mas podemos fazer muitas coisas vãs, que não contribuem, Senhor, para a nossa edificação. Aleluia. Irmãos, a palavra desta noite é bastante sólida, né? Porque ela vem falar de algo que quase que os filhos de Deus em todo o mundo não se apercebeu disso ainda. Todas as pessoas que recebem o Senhor, Ele quer saber o que ele tem que fazer depois, entendeu? E nesse lema, as pessoas acabam achando que se ele trabalhar para o Senhor, se ele for uma pessoa que ele pode fazer alguma coisa que contribua na obra, aí ele está servindo o Senhor. Mas não é assim que a palavra diz. Não é assim que o Senhor diz. O Senhor diz que Ele é o Espírito, e esse Espírito é o próprio Deus. Só que nesse Espírito está aí o Deus triuno. Na criação nós podemos ver isso, que o Deus triuno estava ali. Então, o título da mensagem é Cristo como o nosso descanso sabático, tipificado pela boa terra de Canaã. Quantas e quantas pessoas nesse mundo que está cansado, né? Outro até muito contra a vontade e temeroso, até deseja morrer. Mas a palavra de Deus vem nos afirmar categoricamente que Cristo é o nosso descanso. E esse descanso sabático nada mais é do que Cristo sendo o nosso descanso. Eu não sei se os irmãos leram essa palavra, mas eu gostaria de ler juntamente com os irmãos que têm a versão Restauração, os que não tiver também pode ler na sua mesmo, em Hebreus 3, 7 a 4, 11. É uma leitura um pouquinho longa, mas pela leitura nós podemos já ter um resumo do que nós vamos compartilhar. Hebreus 3, 7 a 4, 11. Então vamos lá. Hebreus é a última carta que Paulo escreveu. Tudo indica que foi Paulo, né? Na história, não diz categoricamente que foi Paulo, mas nós vemos pelo linguajar e pelas suas escritas e pelas referências que tem, nós sabemos que foi ele. E só podia ser ele mesmo, né, irmãos? Porque o Senhor levantou ele para completar a palavra de Deus. Veja a responsabilidade e a incumbência que ele tinha. Ele foi levantado por Deus para completar a palavra. Então, os irmãos podem ler comigo, do versículo 7 até 4:11. Vamos lá. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso
me desgostei com essa geração e disse: sempre se desviavam no coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não estarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, para que nunca haja em algum de vós um coração perverso de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos nos tornados companheiros de Cristo, se de fato conservarmos firmes até o fim a confiança que tivemos desde o princípio. Enquanto se diz, preste atenção, irmãos, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Pois quais foram os que têm ouvido, o provocaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E de quem se desgostou por 40 anos? Não foi dos que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no seu descanso, pareça que algum de vós não tenha conseguido entrar. Pois também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, pois não foi mesclada com a fé naqueles que ouviram. Entenderam bem esse versículo, irmão? Não foi mesclado com a fé daqueles que ouviram. Nós estamos aqui hoje, nós temos que crer na palavra de Deus. Não é crer no pregador, mas é crer na palavra de Deus. Aí a nossa fé está em movimento, então a palavra se mistura com a nossa fé e por aí nós podemos ganhar a realidade. Por que 3? Porque nós, os que cremos, entramos no descanso conforme ele diz: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as obras da criação estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois assim disse em certo lugar a respeito do sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E novamente nesse lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns deles, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito: hoje, se ouvides a sua voz, vosso coração. Pois Josué os tivesse introduzido no descanso, ele não teria falado depois disso a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Aleluia. Vou até o 11. O descanso de Deus também descansou das suas obras, como Deus das suas. Portanto, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu li o 12 também, porque é muito importante, irmãos. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ele é mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada de 2 fios, 2 gumes. E penetra até dividir alma e espírito. Esse ponto, irmãos, é um ponto que nós precisamos de fato entender. Nós somos compostos de 3 partes, De dentro para fora é espírito, alma e corpo. De fora para dentro é corpo, alma e espírito. Então você veja bem, presta bem atenção nisso aí, que o nosso espírito está envolvido pela nossa alma. E aí é que está o grande problema que nós temos quando nós recebemos a palavra de Deus. Nós recebemos a palavra de Deus ouvindo. E nós ouvimos com o nosso ouvido externo, E a nossa alma entende. Aí que é a hora de nós exercitarmos o nosso ser para que essa palavra ela possa romper as barreiras da nossa alma e entrar no nosso espírito, para que depois aconteça o reverso. O espírito, então, passa a comandar a nossa alma, ao invés da nossa alma estar envolvida, ou melhor, o nosso espírito estar envolvido na nossa alma, e quando nós ouvimos alguma coisa, fica só na esfera da alma. Aí nós queremos entender a palavra. Nós queremos entender a palavra. E você lê a palavra e quer entender com o seu intelecto, com a sua inteligência. E é isso que acontece na maioria dos casos, das pessoas que ouvem. Isso significa que a palavra não está misturada com a fé. Porque só o nosso espírito é capaz de crer, uma vez que a nossa alma, ela se abra para que o espírito então possa se despontar. Mas isso aí depende de uma coisa que chama sua vontade. Eu quero entender a palavra de Deus conforme o próprio Deus, ele falou. E Jesus falou certa vez que as minhas palavras são espírito e são vida. Essa vida é espírito. É a vida de Deus que é espírito. Então, eu vou ler aqui o Algarismo Romano 1. Se quisermos ter um entendimento adequado do descanso sabático em Hebreus, precisamos conhecer o significado da primeira menção do descanso sabático na Bíblia. O que significa a primeira menção? A primeira menção é aquilo que é mencionado e ele vai ser um princípio que vai até o final da Bíblia. Entendeu? O que Deus ele desejava para o homem quando ele criou o homem? Ele desejava que o homem fosse alguém que fosse um com ele e tivesse descanso. Agora eu pergunto para os irmãos, as pessoas no mundo, e mesmo as pessoas na igreja, eles têm descanso? Os irmãos percebem que nós, muitas vezes,
nós vivemos numa situação assim, bastante insegura, insatisfeito. Isso é descanso? Lógico que não, né? Então, eu vou ler o ponto A, e eu acredito que esse ponto 1 aqui esse ponto do dia 1, ele vai esclarecer quase que totalmente a mensagem, né? Deus descansou no sétimo dia, porque ele havia terminado a sua obra e estava satisfeito. No sétimo dia, né? Ele terminou sua obra e ele estava satisfeito. A glória de Deus foi manifestada porque o homem tinha a sua imagem. O homem que ele criou tinha a sua imagem e a sua autoridade com o seu domínio seriam exercidos para subjugar o inimigo. Então, esse é um ponto que nós nunca podemos esquecer. Deus é um ser todo-poderoso. Se ele quisesse agora dar um pequeno sopro, ele destruía com o inimigo e todas as hostes infernais. Mas ele não quer isso. Ele quer que você, um mortal, que recebe a sua vida e obedece e vive no seu espírito, você vai tratar com Satanás e muito mais do que isso, você vai julgar e lançar ele no lago de fogo. É por isso que Satanás e os anjos caídos, cooperando com ele, é por isso que ele nos odeia tanto. Porque Satanás sabe que é nós que vamos colocar o fim nele e lançar no lago de fogo. Então, eu vou continuar lendo. Subjugar o inimigo. B. Quando existe uma situação na Terra na qual o homem expressa e representa Deus, veja bem, irmão, você, eu, cada um de nós somos criados para expressar Deus. O que significa expressar Deus? Porque onde você vá, alguém veja que ali existe uma autoridade, alguém estranho que você não consegue discernir. A pessoa, né? Não consegue discernir. Mas ele subjuga aquele ambiente que ele está. E não somente isso, ele também é autoridade ali. Por que Jesus expulsava demônio? E por que os discípulos também expulsavam demônio? Porque ele tinha autoridade sobre o príncipe das trevas. Então, quando ele expulsava, ele tinha que sair. E os discípulos, que também andavam com o Senhor e viviam no Senhor, né? De vez em quando esbarrava, mas vivia no Senhor, eles também podiam expulsar. Olha, irmãos, essa palavra aqui, como eu disse, nesse primeiro item aqui, quase que já expressa toda a palavra, entendeu? Quando existe uma situação na Terra na qual o homem expressa e representa Deus, essa situação é um descanso sabático para Deus. Sabático vem de descanso. É um descanso para Deus. Sábado que fica descanso. Por que ele descansou no sétimo dia? Ele criou o homem no sexto dia. E no sétimo dia ele descansou. Nós vamos ver. O sétimo dia de Deus foi o primeiro dia do homem. Entenda o que eu vou dizer agora, irmãos. O homem foi criado no sexto dia. Eu não vou ler porque senão vai demorar muito, já passou 20 minutos. No sexto dia. No sétimo dia, o Senhor descansou. Por duas razões. Porque ele atingiu aquilo que ele queria. Ele queria criar o homem para que o homem fosse alguém
que submetesse a Deus e recebesse a sua vida, que nós sabemos que não foi isso que o homem fez, né? Mas para Deus, ali, ele já tinha o princípio de que o seu plano ia se cumprir. Logicamente que Deus sabia que o homem ia pecar. Mas é para a gente ver que quando Deus criou o homem, ele atingiu aquilo que ele desejava. E o homem foi feito, conforme nós vemos em Gênesis 1, a imagem e a semelhança de Deus. E nós vemos em Gênesis 1 também que o homem, ele recebeu, Deus deu a sua autoridade para ele, para que o homem governasse por Deus. Mas para Deus, ali, ele antevendo todos os problemas que nós íamos passar. E aonde nós chegaríamos, Deus já estava vendo que finalmente ele teria um grupo de vencedores que de fato poderia restaurar a terra. Então, continuando. O 7º dia de Deus foi o primeiro dia do homem. Então, entenda agora, irmãos. O 7º dia foi o primeiro dia do homem. Deus não criou o homem para trabalhar. Deus criou o homem para a satisfação dele. Então, logo que o homem foi criado, ele já não entrou nas obras de Deus, fazendo as obras de Deus. Não. O homem já começou descansando. Entendeu essa, irmão? E é isso que o Senhor quer que aconteça conosco. O Senhor quer que nós descansemos do Senhor. Mas para isso, nós não podemos, como nós vimos aqui em Hebreus, ter um coração perverso de incredulidade. Nós temos que crer nessa palavra. A despeito de como o mundo está virando de ponta cabeça, mas você, cada um de nós, temos que ter essa realidade em nós, que nós sabemos que nós não fomos criados para a destruição. Você não vai ser mais destruído. Entendeu? Você pode passar por uma situação desagradável, mas não destruído, porque uma vez que você creu no Senhor, crer no Senhor é um fato irreversível. Você creu, até uma vez eu escutei um irmão falando a respeito de crer no Senhor. Se você tem dúvida que você creu no Senhor, faça um teste. Tenta descrer. Entendeu? Então, é que você fica bravo com Deus? Puxa vida, mas Deus vai deixar acontecer isso comigo? Oh, mas que coisa! Mas daqui a pouco você fala, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Por quê? Você foi regenerado, você creu em Deus. E crer é receber. Você recebeu o Senhor está no seu espírito. Você recebeu. E é exatamente isso que Deus quer. Agora, nós vamos entrar numa luta, né? Numa luta, porque nós precisamos, conforme nós lemos aqui em Hebreus, 4:12, Hebreus 12. Espera lá. A palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir a alma do espírito. É 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir
alma do espírito. Alma e espírito, juntas em medula, é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. O que é isso aqui, irmão? Como que nós entendemos essa palavra? Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e penetra até dividir alma do espírito. Você às vezes, você está fazendo alguma coisa e você está achando que aquilo que você está praticando, aquilo que você está fazendo para Deus. Mas na maioria das vezes, irmão, nós estamos fazendo em nós mesmos. O que o Senhor deseja? Ele deseja que você discirna a alma do espírito. Fazer na alma é você estar fazendo em você mesmo. Agora, você fazer em espírito é permitir que o Senhor faça através de você. Então, você está fazendo algo que você está, de fato, cooperando com Deus. Eu vou continuar aqui. O 7º dia de Deus foi o primeiro dia do homem, após ter sido criado. Porque ali, irmãos, no primeiro dia do homem, mostra, como eu já disse, que nós fomos criados para desfrutar Deus. Entendeu? Fomos criados para desfrutar Deus. Mas o homem pecou, então aí houve um problema sério que precisou todo esse processo do próprio Deus se tornar carne, morrer, ressuscitar, e assim até o ponto de chegar para derramar o seu sangue para perdoar o nosso pecado. O homem não foi criado para trabalhar, mas foi para estar satisfeito com Deus e descansar com Ele. Agora, irmãos, pensa um pouco. Por que nós temos tantos problemas, tantas dificuldades? Porque nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos. E nunca nós vamos conseguir satisfazer os nossos anseios se nós não tivermos o Deus como o primeiro na nossa vida. Não é isso que ele diz em Mateus 6,33? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O sábado significa que Deus fez tudo, completou e preparou tudo, e que o homem deve parar toda a sua obra. Guardar o sábado é parar a nossa obra. Não é literalmente. Lá no Velho Testamento, como uma sombra, eles guardavam o sábado. Mas hoje, o que é guardar o sábado? Sábado significa descanso. Como que você pode descansar? É você deixar todas as suas próprias obras e entrar no descanso com o Senhor. Aí o Espírito do Senhor vai, então, te direcionar para fazer aquilo que está de acordo com a sua vontade. Guardar o sábado é parar a nossa obra e tomar Deus e tudo o que Ele cumpriu para nós, como nosso desfrute, descanso, satisfação. Essa é a economia de Deus. O que o Senhor quer nos dar, irmãos? Quer nos dar desfrute. Mas nós não conseguimos desfrutar Deus. Então, irmãos, fatalmente nós vamos buscar desfrute nessa vida. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, cada um sabe da sua vida, né? Eu não vou aqui lançar em rosto para coincidir com ninguém aqui, entendeu? Mas se você quiser, de fato, ter o real descanso, a real segurança, você tem que, de fato, viver no Espírito. O que é viver no Espírito? É quando você pega, por exemplo, essa semana,
nós laboramos nessa palavra, porque essa é uma ajuda do ministério. Isso não quer dizer que você não possa ler outras partes da Bíblia, que a Bíblia é toda rica. Mas nós, ao invés de fazer isso, nós achamos que não dá tempo. Não é verdade, irmão? Isso acontece comigo, acontece com você, com todos nós. Não tenho tempo, não dá tempo. Mas se você for checar você mesmo, você vai ver que não é nada disso. É que você não aplicou o tempo que você tem para as coisas do Senhor. Quando fala as coisas do Senhor, é o seguinte: para se alimentar do Senhor, para que esse alimento do Senhor te supra a tal ponto que para você tanto faz viver como morrer. Isso que Paulo dizia: de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar em Cristo, que isso é soberanamente melhor. Mas por causa de vocês, eu prefiro ficar na carne. Ficar na carne é ficar no corpo, nesse corpo. Mas o que acontece conosco, irmãos? Nós somos muito fáceis para deslizar, entendeu? Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida, porque cada um tem seu nível, entendeu? Tem pessoas que, com pouco que ele tem, que ele acha que já é uma quantia boa, ele deixa o Senhor. E tem outro que tem muito, mas na busca de querer mais, ele acaba deixando o Senhor. Nós precisamos, eu preciso, aprender a ter um tempo para buscar o Senhor. Então os irmãos entenderam, né? O homem não foi feito para trabalhar. O homem foi feito para desfrutar o Senhor. Isso que ele queria fazer. Desfrutar o Senhor e expressar o Senhor em todo o universo, para que Satanás olhasse e envergonhasse, porque Satanás, ele exatamente se tornou esse anjo tão perverso que culminou em Satanás, porque ele quis ser igual a Deus. Ele se invejou, entendeu? Ele quis ser igual a Deus, e nessa busca de ser igual a Deus, ele convenceu anjos também, que deram a razão para ele. Então, ele e a terça parte dos anjos se tornaram os anjos caídos, que hoje vive no ar. E ele no ar, porque isso que fala que ele é o príncipe da potestade do ar. Satanás não age sozinho. Ele tem os seus súditos que agem para ele. A Nova Jerusalém será um descanso sabático final e eterno de Deus, porque lá todos os santos redimidos expressarão plenamente a Deus em glória e reinarão com a autoridade de Deus. Então, os irmãos estão lembrados, né, que quando o Senhor criou o homem, ele falou que ele ia dominar sobre tudo, sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre tudo que rasteja sobre a terra. Ele ia dominar sobre tudo. E é isso que ele quer fazer conosco. É isso que ele quer fazer conosco. A Nova Jerusalém será o descanso sabático final e eterno de Deus. O descanso sabático é o descanso máximo. É o descanso, tá? Final e eterno de Deus, porque lá todos os santos redimidos expressarão plenamente a Deus em glória e reinarão com a autoridade de Deus pela eternidade. Eles reinarão por toda a eternidade, e todas as coisas positivas do universo vão louvar a Deus por causa de nós. Se você ler o capítulo 1 de Efésios, você vai ver isso aí. Então, tudo, até as árvores vão cantar, tudo que houver naquela época, que eu não sei dimensionar agora, tudo que houver vai louvar a Deus por causa do santo.
Por isso que Deus, no sexto dia que Ele criou o homem, no sétimo Ele descansou. Por quê? Porque agora aqui está toda a minha satisfação. Eu vou ter na terra um povo que vai ser a minha extensão, vai ser igual a mim e que vai me louvar de fato, e todo o universo já purificado vão louvar a Deus, vão engrandecer a Deus. O descanso, eu vou ler agora no Romano 2. O descanso sabático é Cristo como o nosso descanso, tipificado pela boa terra de Canaã. Agora, irmãos, essa boa terra de Canaã, ela precisa ter uma luta para que nós possamos ganhar essa boa terra. Essa luta qual é, irmãos? É lutar contra aquilo que quer nos impedir de nós desfrutarmos dessa boa terra. O que é isso, irmão? Lutar contra o quê? Nós sabemos que, para que eles pudessem ganhar a boa terra, eles tinham que lutar. Porque lá estava habitando aqueles que achavam que ele era o dono da terra. Mas o Senhor deu para os seus filhos, que inicialmente o povo de Israel, depois todos nós. Então precisava lutar. Irmãos, vamos imaginar o seguinte. Eu quero ver se eu falo direitinho para que os irmãos entendam. O Egito tipifica o nosso corpo. Nós precisamos deixar o Egito para entrar na boa terra. E a boa terra tipifica o nosso espírito hoje. Nós saímos do Egito e entramos na boa terra. E a boa terra está também no nosso espírito. Então, o descanso sabático é Cristo como o nosso descanso, tipificado pela boa terra de Canaã. Cristo é o descanso para o santo em 3 estágios. Na era da igreja, o Cristo celestial, aquele que expressou, representou e satisfez a Deus, e que descansa da sua obra e está sentado à direita de Deus nas regiões celestiais, é o nosso descanso, o nosso espírito. Então, nós temos que discernir o nosso espírito, temos que achar onde está o nosso espírito, né? O descanso sabático, em Hebreus, é Cristo como o nosso descanso, tipificado pela boa terra de Canaã. Então, a boa terra de Canaã tipifica o Cristo que nós precisamos conquistar. Eles conquistar a boa terra é como se nós hoje vamos lutando até o ponto de ganhar Cristo como a nossa boa terra. No reino milenar, após Satanás ter sido removido da terra, Deus será expressado, representado e satisfeito por Cristo e pelos santos vencedores. Então, Cristo, com o reino, será o descanso pleno para os santos vencedores, e serão os co-reis com ele. Compartilharão e desfrutarão o seu descanso. C. No novo céu e na nova terra, após todos os inimigos, incluindo a morte, o último inimigo, a palavra diz que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, né? A ser destruído é a morte. O último inimigo terem sido sujeitado a ele, Cristo como aquele que tudo vence, será o descanso pleno para todos os redimidos de Deus pela eternidade.
O descanso sabático mencionado em Hebreus 4, 8 e 9 refere-se a Cristo como nosso descanso nos primeiros dois estágios, e especialmente no segundo, o descanso que nos resta buscar e entrar diligentemente. O descanso no primeiro estágio é o prêmio para os que buscam o Senhor diligentemente, que o desfrutam plenamente e tornam vencedores. O descanso no terceiro estágio não é um prêmio, mas a porção plena para todos os santos. Então, no segundo estágio, significa aqueles irmãos que realmente lutaram e venceram de fato. Então, esse grupo é chamado como o grupo de vencedores. Esses vencedores é que trarão o Senhor de volta. E aqueles que não forem vencedores, eles não serão arrebatados, eles ficarão. Passarão por uma disciplina, então, no final, eles estarão também na Nova Jerusalém fazendo parte, entendeu? Fazendo parte como a Nova Jerusalém final e máxima. Mas no segundo estágio, é um prêmio para os que buscam o Senhor diligentemente. Então, estamos nós aqui. Entre nós aqui, pode ser que haja aqueles que buscam o Senhor de fato, diligentemente, e tem outros que já vivem mais assim, folgado, né? Não busca tanto. Essas pessoas, elas serão disciplinadas na era vindoura e não serão arrebatados na primeira ressurreição, né? O segundo estágio de Cristo, ser o nosso descanso, ele tomará posse de toda a terra como sua herança, tornando-se o seu reino por 1000 anos. Então, os irmãos já ouviram falar no milênio, né? Então, as pessoas, aqueles que foram vencedores, reinarão com Cristo 1000 anos antes de completar a consumação final e máxima, que será Jerusalém, a Nova Jerusalém, onde todos vão reinar com Cristo. Ou melhor, todos vão reinar por toda a eternidade, é quando Deus já cumpriu o seu propósito eterno. Precisamos dar, agora no Romanos 3, precisamos dar atenção à palavra do Senhor em Mateus 11, 28 e 30. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Isso aqui, o que significa, irmão? É aquelas pessoas que estavam seguindo a lei, tantas e tantas coisas que eles precisavam fazer, mas não conseguiam fazer. Mas quando Cristo veio, ele veio como o Espírito que dá vida. E ele está chamando a eles para que viva ele, e assim ele terá descanso nas suas almas. Mesma coisa nós hoje, irmão. Se nós vivemos em Cristo, desfrutando Cristo, a cada dia nós vamos viver felizes. Imagina se fosse preciso você fazer isso, fazer aquilo, um monte de coisa. Como existe nas religiões, do modo geral. As pessoas vivem uma vida amarga, fazendo algumas coisas que ele não está nele fazer aquilo. Mas quando você ganha Cristo como a sua realidade, então você vive feliz, porque a todo momento você está desfrutando Cristo. Você não precisa fazer alguma coisa para que você ganhe a bênção de Deus. Não. Mesmo na luta, na dificuldade, entendeu? Veja, por exemplo, a atitude dos servos de Deus do passado, principalmente no Novo Testamento, quando a luta estava intensa. Aí alguém ia preso e cantava na cadeia, como é o caso que aconteceu com Paulo e Silas, lá no carcereiro de... Como é que chama a cidade lá? Esqueci agora a cidade. Eles cantavam na cadeia, irmão. É possível uma coisa dessa? Eu diria que é. Entendeu? Cansado refere não somente ao esforço para guardar os mandamentos da lei,
e os preceitos religiosos, mas também a luta para ser bem-sucedido em qualquer obra. Irmão, já pensou se eu tivesse aqui a intenção de ter uma obra aqui que eu fosse bem-sucedido? E, por exemplo, até essa noite, né? Eu quero dar uma mensagem para deixar os irmãos boquiabertos, entendeu? Eu tenho que estar na minha porção, mas aquilo que eu falo, eu tenho que ter a realidade daquilo que eu estou falando. Então, o descanso refere não somente ser libertado da labuta do peso da lei da religião ou do peso de qualquer outra obra ou responsabilidade, mas também a perfeita paz e a plena satisfação. Se nós estamos em paz, estamos cheios de satisfação, então nós estamos felizes e estamos em paz. Irmão, nós precisamos, como nós já vimos anteriormente, discernir o nosso alma e espírito. Alma é aquilo que nós fazemos em nós mesmos. Eu faço na pura alma. Mas quando a nossa alma está submissa ao nosso espírito, o Senhor usa, logicamente, a nossa alma, porque eu estou falando aqui por quê? Porque eu tenho minha alma que pode falar, o espírito está lá no profundo. Ele não pode falar, mas ele pode expressar, a minha alma pode expressar o que o espírito está sentindo. Então, hoje nós precisamos ter essa atitude de nos voltar para o espírito, para que aquilo que nós praticamos e aquilo que nós fazemos, nós tenhamos certeza, né, de que eu estou fazendo no Espírito, com o Espírito de Deus. Porque quando você faz no Espírito, isso significa que o seu Espírito está conectado com o Senhor. Aí você discerne o que é da sua alma e o que é do seu Espírito. Você pode fazer alguma coisa em você mesmo. E se você não tem a sua intimidade com o Senhor, você não sabe o que você está fazendo em você mesmo. Mas quando nós estamos no Espírito, então o Senhor nos direciona para que nós façamos aquilo que é da vontade dEle. Então, por isso que diz assim, as pessoas estavam cansadas, o Senhor sabia que eles estavam cansados. Então, por isso que ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Era da lei e dos afazeres que eles tinham, esforçando para seguir a Deus. Não tem essa, irmão. Se você esforçar para seguir a Deus, você não vai seguir a Deus. Você vai desistir. Mas quando você pegar a palavra de Deus e a começar a ler e tocar, você é energizado. E conforme você é energizado, você vai sendo constituído. Aí você pode abrir a sua boca e ajudar os outros também. 4. Êxodo 31, 12 a 17, revela que o sábado segue a incumbência da edificação do tabernáculo. Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu, o Senhor, que vos santifica, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua. Quer dizer que hoje nós teríamos que continuar guardando o sábado. Não. Aliança perpétua é que ele seria, de fato, o nosso sábado. Ele seria tudo para nós, perpetuamente. Nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque olha, agora eu relembro novamente aquilo que nós já vimos. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e tomou alento. Quer dizer, ele descansou e ficou
alegre e feliz, porque ele tinha criado o homem que haveria de ser a sua satisfação por toda a eternidade. Agora eu vou para o Romano 5. O meio, esse aqui ainda tem algo bastante importante, presta atenção, irmão. O meio para desfrutar Cristo como a boa terra é a palavra viva e eficaz de Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito. Então, você quando vai fazer algo, você sabe se você está fazendo na sua alma e você está fazendo no espírito, se você sempre está exercitando o seu espírito. Mas se não estiver exercitando o seu espírito, você está fazendo na alma e pensando que está fazendo no espírito, ainda acha que está dando ibope, abafando. Nós temos que, eu costumo dizer, irmão, que nós temos que ser, você sabe o jogo de vôlei? Não tem uma anteninha assim? Não tem? Então, se o cara vai dar uma cortada e se ele tocar na rede, ele pode tocar de uma maneira tão leve que não dá para perceber na rede. Então, o juiz presta bem atenção quando ele vai dar uma cortada, né? Ele olha na varinha. Ele dá uma tocadinha de nada, a varinha mexe. Assim nós devemos ver diante do Senhor. À medida que você saiu do Espírito e começa a fazer as coisas por você mesmo, você tem que perceber na hora, senão você se torna um tolo e achando que ainda está abafando, né? A ponto de dividir alma e espírito significa você ter um discernimento. Se você está na alma, você está no espírito. Muitas vezes você está se gabando de ser um irmão promissor na igreja. Entendeu? Isso aí é pecado, irmão. Você está fora de Deus. Se você acha que você é alguma coisa, então pode crer que você não é nada. Você é um empecilho. Então vamos lá. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você olha para dentro de você mesmo e fala, pô, mas que decepção, que decepção. Senhor, tenha misericórdia. Eu quero abrir meu coração para que o Senhor toque em mim e eu viva uma vida que realmente possa agradar o Senhor. Então, vou ler uns pontos aqui e depois eu vou encerrar. Os filhos de Israel tipificam a nós. Os crentes neotestamentários, de acordo com 1 Coríntios 10, 6 a 11, e 11, em nossa participação na salvação de Deus, na plena salvação. Na primeira etapa, recebemos Cristo e somos redimidos, livrados do mundo, assim como os filhos de Israel foram livrados do Egito. Esse é o primeiro ponto, né? Na segunda etapa, nos tornamos errantes, seguindo o Senhor, assim como os filhos de Israel peregrinaram no deserto. Não é a nossa experiência? Os filhos de Israel peregrinaram no deserto. Assim também nós, muitas vezes, estamos peregrinando em um deserto na nossa vida com o Senhor. Nossa peregrinação sempre acontece na alma. Se você estiver no Espírito, não vai ter esses problemas de você estar peregrinando, né? Terceira etapa. Na terceira etapa, participamos e desfrutamos plenamente de Cristo, assim como os filhos de Israel participaram e desfrutaram das riquezas da boa terra. Isso é vivido no nosso espírito. Entenderam aí, irmão? Amém? Os crentes hebreus se perguntavam em sua mente
o que fazer com a religião hebraica? E essa pergunta, em sua mente, era uma perambulação na alma, não uma experiência de Cristo no seu espírito. Os crentes hebreus, ele perguntava, né, em sua mente, o que fazer da religião judaica? Agora eu vou abandonar a religião judaica que eu segui até hoje? Eles tinham que abandonar, sim, e tinham que voltar para o Senhor. Foi por isso que Paulo ele escreveu o livro de Hebreus, finalmente, né? Foi um adendo que ele fez, falando a respeito dos hebreus e da situação em que eles viviam, direcionando ele, porque eles já estavam seguindo Cristo e, de repente, eles começavam a achar que precisava novamente seguir a lei. Por isso que Paulo fala, o fim da lei é Cristo. Quando Cristo chegou, a lei acabou. Não que a lei fosse invalidada, mas você só consegue cumprir os requisitos da lei, né, moral, não os requisitos daquele que era apenas um símbolo, né? Você só consegue se você realmente estiver no Espírito. Antigamente a lei diz, não matará. Agora a nova lei do reino dos céus. Eu vi isso que foi dito aos antigos, não matarás. Ele falou assim, eu, porém, vos digo, aquele que odiar, já matou. Então nós não podemos ter nem raiva dos outros, irmão. É possível uma coisa dessa? Tem hora que a pessoa faz alguma coisa que você fica bastante complicado, né? Mas se você, nesse momento, você se voltar para o Senhor de coração aberto e falar, Senhor Jesus, está resolvido. Os crentes hebreus se perguntavam em sua mente o que fazer com sua religião hebraica. E essa pergunta em sua mente era uma perambulação na alma, não uma experiência de Cristo no Espírito. O escritor do livro de Hebreus aconselhou os crentes hebreus a não vacilarem, peregrinando em sua alma, mas a prosseguirem em seu espírito para participarem do Cristo celestial e o desfrutarem. Amém? Eu paro por aqui, irmão. Tem muita coisa aqui, mas se a gente for falar, vai 2 horas. Amém, irmão? Então agora a vez de vocês. Senhor Jesus.